Fala rapaziada, Robson, mais uma vez, começando aqui mais um vídeo. Bom, e hoje eu quero contar uma coisa a vocês, que eu passei ontem e essa semana, né? Eu acho que essa semana eu ainda não tenho conclusões, né? Mas ontem eu achei que eu iria trabalhar, né? Iria aparecer alguma coisa pra mim, pois eu trabalho com horas, né? Fazendo horas. E aí eu fui passar um tempo esperando e acabou que não apareceu. Então, o que eu fiz? Eu fui atrás de um plantio, né? Plantar, pra depois colher, certo? Então, ontem eu fui em algumas fábricas que eu trabalho, que no caso, na função que eu exerço, e aí passei de fábrica em fábrica, pegar alguns contatos, né? Justamente para fazer essas horas. E acabei conseguindo aí, né, uma probabilidade de eu ir essa semana. E ficou de um rapaz me chamar, né, essa semana também, fora o que eu já estava trabalhando na semana passada. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que, independente da situação, irmão, quando você decide uma coisa, você vai lá e cumpra com o seu dever. Eu acabei recusando uma proposta esses dias aí, de um salário, podemos se dizer que se alguém que estivesse precisando, iria aceitar na mesma hora. Foi um salário de 1.900, porém para fazer duas funções, né, ao mesmo tempo. Como eu opero máquinas, aí eu iria operar uma máquina e iria para outra, né, ficar trabalhando nas duas ao mesmo tempo. Então eu acabei, né, recusando esta proposta que chegou até mim. Porém eu vi meu potencial, eu sei que eu posso fazer mais, entendeu? Por isso que eu recusei, né? Porque eu sei que dá pra mim fazer bem mais que isso, né? Em uma semana eu praticamente tirei, né, 80%, não, 80%, acho que uns 80%, não, 60% eu acho que eu tirei dessa proposta. Então eu acabei arriscando, né, em recusar. E agora veio o tempo da provação, né? O tempo do teste, né? Que você recusou, né? E fica aquele. Chega uma semana que chega aquele tempo de teste. Você passa, né? Esperando o serviço, né? Só que ontem eu saí para plantar, né? Coloquei sementes em alguns lugares. Porque se você ficar esperando cair do céu, também não vai chegar, né, meu amigo? Então, eu fui, fiz ali alguns plantios, né? E tô esperando aí a árvore crescer, né? Bom, pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser pra semana, entendeu? E assim vai. Porém, meu irmão, o que eu quero dizer pra vocês é o seguinte: de nada vai ser fácil, não. Tipo, se você tomar uma decisão, você tem que ir de acordo com aquela decisão que você tomou, entendeu? Mesmo que fique difícil. Se você vê que dá pra você chegar no seu objetivo através daquela decisão, então você vá e faça. Mesmo que fique difícil. Hoje mesmo, por exemplo, irmão, ontem à noite eu fui dormir, era umas 3 horas, e acabei acordando meio dia, bem dizer, né? Então, pô, não vai ter dias fáceis. Não vai ter dias fáceis. Se eu falar aqui que eu tô sendo perfeito, que eu tô sendo alguém que acorda às 5 da manhã, eu sou determinado, eu sou isso. Irmão, eu tô tentando mudar, entendeu? Grande parte da minha vida, né, eu passei, como eu falei no primeiro vídeo, eu passei procrastinando. Eu passei grande parte da minha vida tentando achar uma mudança, né? Então, eu tô mudando aos poucos, né? Eu já mudei muito já, né? Deixei de vícios, parei de beber, parei de fumar, tô me alimentando bem, tô treinando, pelo menos, vamos supor, meia horinha, 1 hora por dia ali. Eu faço um treino de calistenia, treinando com o próprio peso do meu corpo. Perdi 20 quilos, né? Em cerca de 2 meses, praticando jejum. Então, já é uma mudança drasticamente, entendeu? Na minha vida, assim. E, tipo, eu tô estudando às vezes, um estudo financeiro, né? Sobre renda fixa, reserva de emergência, renda variável, renda passiva. E eu vou trazer isso pra vocês também, depois que eu começar. Porque não adianta eu chegar aqui e falar, né? Porque eu tô estudando, beleza, mas eu não comecei ainda. Então, eu tô buscando primeiro essa questão de trabalho, né? Fazer tudo etapa por etapa, né? E aí sim, né? Aí quando eu começar, beleza, se eu tiver começar a juntar a renda fixa e a reserva de emergência, aí eu começo a explicar mais isso pra vocês, né? Porque aí vai ficar mais fácil. Eu vou estar estudando ali, eu vou estar pegando uma mentalidade melhor sobre isso, sobre o estudo de financeiro, né? E fica melhor de explicar pra vocês o que eu quero falar. Essa semana, eu acredito que vai ser muito boa.
apesar de ontem não ter aparecido nada, eu fiquei de receber uma resposta mais tarde, né? Pra ir trabalhar, né? E com certeza se aparecer amanhã, quer dizer, se aparecer hoje, vai ser o resto da semana, entendeu? Então vai ser bom, vai ser tranquilo. E eu não tô apressado não, irmão. Não tô nem um pouco apressado, porque se eu conseguir uma semana, eu já garanto essa que eu fiquei parado, entendeu? Eu praticamente, vamos supor, praticamente, eu consigo suprir. Se eu passar 2 semanas parado, em 2 semanas eu consigo suprir as 2 semanas que eu passei parado. E se eu passar o mês todo trabalhando, eu consigo basicamente mais do que as 2 semanas que eu trabalhei. Então, eu tenho que continuar nesse pensamento aí, né? E dizer a vocês que quando vocês traçam um objetivo, vocês batam o martelo. E vai ser esse objetivo e ponto, irmão. Não importa a dificuldade que aparece no caminho não, porque a maioria da dificuldade que aparece é só um teste pra ver se realmente você vai estar disposto a aguentar aquilo ali, irmão. Então, pô, se levanta daí, pô, né? Vai lutar, irmão, vai buscar alguma coisa, né? Vai tentar alguma coisa, irmão, vai tentar, né? Criar novos objetivos, criar novos planos concretos que realmente vão levar você aonde você quer chegar, irmão. Foque só nisso, tá ligado? Então, essa palavra que eu quero dar hoje não é como se fosse um estudo. Não é um estudo, né? Não é uma aula, mas é uma reflexão, né? Sobre o que eu tô passando. E logo logo vocês vão ver que realmente, né, o que eu tô falando aqui, até pra mim mesmo, que eu tô gravando isso, logo logo, ao passar do tempo aí, eu vou fazer o que eu tô falando aqui, irmão. Eu vou fazer o que eu tô falando, tá ligado? Eu já tô fazendo isso, na verdade, né? Pouco a pouco, né? Semente por semente. Eu tô construindo aí um legado, irmão. Eu tô fazendo meu nome, tô fazendo meu nome nessa profissão, né? Porque eu passei em várias fábricas ali, irmão. E uma hora, quando eles precisar, né? Uma hora, quando eles precisar, eles vão me chamar, sabe? Eles vão lembrar, vão dizer, poxa, Robson passou aqui, né? Ele passou aqui e tava precisando naquele dia, eu vou chamar ele. Até porque eu já tenho meio que um conhecimento, entendeu? Sobre essas pessoas de fábricas aí. Porque meu pai também é operador de máquina. E ele fez o nome profissional dele, na carreira dele. Porém, né, que não vem ao caso aqui, ele chegou a algumas situações aí, né, da vida, que impediram ele, né, de chegar onde ele queria. Mas isso não impede, né, que o filho dele consiga construir um legado, né, que ele continue, né, o legado dele ali. Então, eu já tenho um nome meio conhecido aí, então basicamente eu não tô nem preocupado, entendeu? Até em Pão de Açúcar eu sou conhecido também, eu já trabalhei lá, na verdade eu comecei lá, né, aprendi a operar a máquina lá, que é a máquina de extrusora, e comecei por lá, e aí vim pra cá, e passei por várias fábricas, né, assim, trabalhando, né, de extrusora. E, assim, eu comecei em fábrica em 2018, eu comecei em fábrica quando eu tinha 17 anos. Hoje eu tenho 25 e já evolui bastante em fábrica, porque quando eu comecei eu era apenas, trabalhava com serviços gerais ali. Varria um chão, empacotava os pacotes de plástico, né, quer dizer, os pacotes de embalagem, né. Eu colocava dentro dos sacos, né, fechava e anotava a quantidade, colocava o tamanho da bolsa e tal. E organizava nos pallets, né. Então eu fazia isso aí de serviços gerais, né, varria o chão, limpava tudo, né, fazia tudo, né. E aí depois eu fui evoluindo, né, fazendo, quando era no tempo, na hora do almoço, nessa fábrica que eu comecei, eu fazia umas horinhas, né, no corte, que é outra máquina também que eu aprendi, né. E eu cortar, né, as bolsas, no meu horário de almoço, e era comendo, irmão. Era aqui, ó, comendo e cortando bolsa, pai. Né. Isso em 2018, viu? E aí, né, eu fui evoluindo. Depois quando eu fui pra Pão de Açúcar, eu aprendi lá, na extrusora, que é uma das máquinas que meu pai trabalha. Então depois que eu aprendi lá, aí fui evoluindo, passando de fábrica em fábrica, até chegar aqui, né. Já trabalhei fechado, já para algumas fábricas, né. Então, já tenho um pouco, né, do meu nome conhecido aí já. E o que eu quero dizer é isso, irmão, que vocês construam um legado naquilo que vocês já sabem. Eu tenho algumas experiências aí também, questão de trabalho e tal, né. Sei fazer solda, né. Eu já fui ajudante de serralheiro, né, na serralharia. Aí passei a fazer solda, né. Aprendi, né, porque eu só sabia pontear. Aí eu passei a fazer solda, né. Fazer portões, né. Fazer a solda dos portões e tal. Também já trabalhei, fiz curso de mecânico de motos, né. Acho que foi em 2017, se eu não me engano. Eu fiz o curso de mecânico de moto quando eu tinha 16 anos. E eu só vim trabalhar de mecânico em 2020.
Foi em 2020 eu trabalhei de mecânico de motos. Então ali na mecânica eu aprendi bastante coisa também. Eu tenho essa experiência, sabe? Se eu quiser, né, fazer algum negócio assim pra ganhar uma renda, pra mim, eu posso usar isso também, entendeu? Posso usar a minha experiência com solda, né? E posso usar também a minha experiência com mecânico, né? Eu já trabalhei lá na oficina, a gente fazia revisão por dia. No máximo ali, às vezes era 5 motos, eles chegavam. Dependendo da moto ali, vamos dizer, se pegasse uma CB300 ou uma moto de cilindrada maior, a gente demorava mais um pouco, porque é mais detalhada, né? Bem mais detalhada do que as motos de baixa cilindrada, né? Então ali era basicamente 4 ou 5 revisões por dia, né? Nas motos ali. E a gente tem que basicamente desmontar as carenagens, né? Fazer uma pré-lavagem para tirar toda a sujeira da terra. Começava ali, né? A desmontagem, né, das peças, né? Para ver as peças que estavam ruins e colocar peças novas, e as que estavam boas a gente ainda colocava de volta, entendeu? E aí quando a gente fazia essa troca, né, a gente fazia outra lavagem, aquela a lavagem final, os produtos certos, corretos, né, para deixar ela bem limpinha. E aí montava tudo de novo, carenagem, né, deixava toda completinha ali, toda certinha, e entregava pro cliente. Isso, né, era rojão, irmão. No tempo, cada um fazia uma parte, né? Tipo, um pegava uma moto, o outro pegava outra. Comigo era 4 rapazes que trabalhavam lá. Então era rojão, quando chegava lá, a gente tem que meter bronca pra terminar rápido. A meta por dia era essa, 4, 5 motos, né? E eu me lembro que eu chegava em casa, minha esposa, ela falava, vai lavar essa mão, tá toda suja de graxa. É, às vezes eu sempre me lembro dela, né, que ela sempre me incentivava assim. Mesmo no tempo que ela ficava parada, que ela não conseguia arrumar emprego, que eu dava conta de tudo em casa, né? A gente morava de aluguel, eu dava conta de tudo mesmo. E você imaginar, eu dava conta. Então isso em 2020, né? Foi bem, assim, foi bem puxado pra mim. Eu chegava lá com os dedos todos cortados, cheios de graxa, porque, bom, tem que ser rápido. Às vezes você ia tirar ali a corrente, né? Enganchava o dedo, cortava o dedo. E às vezes a luva mesmo ela rasgava, né? Rasgava e acabava pegando os dedos ali. Então, pô, o que eu falo pra vocês é, continue sempre procurando fazer alguma coisa. Sempre procurando ter uma experiência, entendeu? Porque isso vai ajudar vocês futuramente. Eu também tenho experiência em mecânica de industrial, né? Que é das máquinas que eu tô trabalhando hoje em dia. Eu sei mexer em console, sei montar, desmontar, entendeu? Eu montei uma console uma vez em Pão de Açúcar, irmão. Pra você ver como é a situação. O cara lá, ele pediu pra mim montar, né? Aí nem falou em preço, se ia pagar alguma coisa, nada, irmão. Eu digo, beleza, irmão, eu vou montar aqui, né? Isso eu trabalhava pra ele fechado. E a gente tem que saber o valor da gente também, né? A gente, antes de fazer as coisas, irmão, a gente tem que perguntar antes, né? Ou então, dar o seu valor, né? Você tem que chegar e dizer, ó, eu vou fazer aqui o serviço, mas esse serviço vai custar tanto, né? Porque se for outra pessoa que fizer, ele vai pagar, né? Então, pô, eu montei ele comprou uma consola lá, ela chegou toda desmontada, irmão. Toda desmontada. Então, bem dizer assim, eu montei ela do início ao fim, irmão, né? Eu trabalho ali, comecei bem cedo, acho que foi na faixa das 8 horas, umas 8 para 9 horas ali. Aqui quando chegou, ele foi buscar, acho que foi bem cedo, às 5 horas, aí chegou nessa faixa de 8 para 9 horas, eu acho. Aí pediu, né, ó, monta aí, pá, deixa ela nova, deixa ela zero aí, montadinha, e amanhã é só programar e botar pra cortar. Beleza, né? Vou começar aqui. Pensei, irmão, ó, álbum em choque, 3 cilindros, botei cabeçote, regulei, botei correia, botei cavalete na frente, regulei espaço, largura. Meu irmão, eu só vim terminar era 10 horas, irmão. Deixei a máquina limpa. Todo dia quando foi no outro dia, irmão, o cara chegou lá. Pô, olhou a máquina toda. Ficou bom, hein? Aí tá certo. Não falou nem obrigado, irmão. Aí eu, beleza, né? Falou isso, eu acho que quando chegar final do mês, né? Na hora do bom ali, né? Vai pagar, né? Um agrado pelo menos, né? Meu irmão, o cara não deu nem R$ 50. Coisa, meu irmão. Que ali, se fosse outra pessoa que montasse uma console daquela toda, do início ao fim que eu fiz, e ainda fiz limpeza, o cara ia ter que pagar uns R$ 500 ou mais, irmão. Então o que é que eu falo, velho? Se você sabe uma coisa, não faça de graça também, pô. Porque isso vai lhe custar tempo. E tempo é dinheiro, irmão. Tempo é dinheiro. Quando você olhar lá pra trás, né? Você vai se arrepender de não ter, né, cobrado, né? De não ter dado o seu valor. Não fique com medo não, né? Não fique com medo, eu trabalhar aqui, eu tenho que fazer pra agradar o patrão. Não faça isso não, irmão. Agrade você. Agrade você, porque na primeira oportunidade que eles tiverem, né? Eles vão botar você pra fora e vão botar outro no seu lugar, irmão.
É assim que é a vida, irmão. A vida não é fácil. Se as pessoas acham que a vida é fácil, estão totalmente erradas. Eu aprendi muito depois do acidente que eu tive, quebrei o fêmur, tudo. E tô aqui na luta, né? Quebrei o fêmur, tive hemorragia interna, quase morria também. Eu aprendi muito assim nesse tempo, porque depois que eu me recuperei, eu acabei me perdendo, como eu falei no primeiro vídeo, né? Perdendo o meu propósito, mais uma vez. E aí, Deus teve que vir pra abrir meus olhos, né? Pra eu poder avançar de novo. E hoje tô aqui, né? Graças a Deus, irmão, eu, em 2 meses, coisas que eram pra mim ter feito em 1 ano, né? Que no caso, o ano passado eu levei 8 meses pra me recuperar, e aí comecei na serralharia, né? E aí passei esses 4 meses, né? Trabalhando, serralharia. E coisas que eram pra me resolver em 2 meses, né? Coisas que eu estava devendo, né? Coisas que eram pra ser resolvidas em 2 meses, eu passei quase, né, 1 ano aí nessa brincadeira. E a gente já tá entrando agora quase perto do 7º mês, né? Quer dizer, já entrou no 7º mês, na verdade. E já faz quase 1 ano aí, né? Que já era pra me ter resolvido já essa parada. Esses problemas que eu tava, né? E eu resolvi, graças a Deus. Aos poucos eu tô resolvendo os problemas, porque depois desse acidente que teve, vieram bastante problemas. Tipo, a minha vida tava resolvida, praticamente, em 2024, que aconteceu esse acidente. Tava resolvido, irmão. Tava com meu trabalho fixo, eu tava recebendo bem, entendeu? Recebendo bem, minha esposa já tava trabalhando também. A gente tava com a nossa casinha ali, bastante coisa, já tava bem mobiliada. A gente recebia bem, entendeu? Fazia a nossa feira, não faltava, irmão, comida pra gente comer. Não faltava dinheiro pra gente resolver alguma coisa, pra gente ter o nosso tempo de lazer, não faltava, irmão. Entendeu? E a gente já tava planejando, nesse ano passado, 2025, tava planejando de montar um negócio já, irmão. Montar um negócio e ter um filho, né? Que a gente pensava em ter um filho e tal. E como a gente ia montar um negócio, os planos já estavam indo bem à frente, a gente já tinha ponto, a gente já tinha tudo certo, pô. Mesas pra colocar e tal, que a gente ia montar meio que uma lanchonete. Já tinha tudo pronto, já tava meio caminho andado já, né? Tava com dinheiro, só precisava chegar lá, pagar, entendeu? E começar o negócio, irmão. Mas só que aí, né, aconteceu isso aí e deu tudo errado. Mas o que é que eu falo pra vocês? Independente da situação, se deu errado ou não, se você tá vivo, continue. Continue a sua luta. Beleza, né? Ela se foi. Isso eu sei. E eu sinto muita falta dela, né? Vai fazer quase 2 anos, eu acho que final do ano agora faz 2 anos. E não vou dizer que eu não sinto falta, eu sinto muita falta. Né? Muita falta mesmo. Mas eu tenho que seguir minha vida, irmão. Né? Independente, né? Se eu sinto falta dela, eu vou seguir minha vida. Né? Agora sim, uma coisa que eu pretendi pra mim, eu acabei me envolvendo com pessoas também. Né? Nesse tempo que eu passei solteiro, eu acabei me envolvendo e percebi que não, é melhor continuar, né? Viúvo, até o resto da minha vida, mano. Porque a única mulher que teve do meu lado ali foi ela, sabe? A única mulher que realmente me amou foi ela ali, de verdade. Então eu não quero mais ninguém não, quero continuar só nessa evolução, trazendo conteúdo pra vocês aí. Dessa evolução que eu tô tendo, esses dias, esse dia a dia que eu vou passando. E como eu falei no primeiro vídeo, não espero nada perfeito não, porque eu só vou postando aqui um dia a dia de um trabalhador, irmão. Um trabalhador que quer vencer, que quer ajudar a família, entendeu? Que continua lutando. Independente se levou um acidente, se tá com o fêmur quebrado, se tá dolorido, se não tá, se tá doente. Eu vou lutar, irmão. Não tem essa de desistir não. Não tem essa de desistir. Entendeu? E pô, eu nem contei aqui também, mas no tempo que eu tava trabalhando na serralharia. Parece até mentira, né? Pô, mas eu vou contar. Eu tava trabalhando lá em Recife. A gente foi fazer um trabalho lá, eu e um colega meu de trabalho. A gente foi fazer um trabalho lá numa estrutura de 10 metros. A gente teria que cortar alguns pedaços da estrutura, né? E depois vim fazendo a solda de uma estrutura só no meio. Aí beleza. A gente chegou lá, né? Só que aí eu percebi uma coisa, mano. O andame que levaram pra lá. Diga aí, ó. Olha só, olha a situação. O andame que levaram pra lá era de 1 metro só, pô. 1 metro. Qualquer coisinha o andame virava, meu amigo. E isso a gente tava sem cinto, o patrão não tinha levado o cinto pra gente lá. Entendeu? E aí beleza, né? Beleza, a gente disse, bora montar e a gente viu o que é que faz. Né? A gente começou. No primeiro dia a gente chegou, acho que era uma faixa de umas 4 horas, eu acho, da tarde. A gente montou o andame e ainda cortamos 2 pedaços da estrutura ali. Beleza, no outro dia, né, no mesmo dia a gente foi atrás de uma pousada, né, pra gente ficar. A gente chegou na pousada
ficou lá, tranquilo, né? Aí no outro dia a gente voltou pro trabalho, né, pra lá, pra terminar, pra começar a fazer o serviço de novo. E aí beleza, eu falei pra ele, ó, eu vou subir, tu vai ficar embaixo, né? Tu vai ficar embaixo, empurrando o andame, agora empurrando devagar, entendeu? Porque na estrutura ela tinha meio que um ferro em cima, que impedia de empurrar o andame. Aí tem que ficar um em cima, desmontando o andame, entendeu? E passando por debaixo desse ferro que tinha, entendeu? E aí beleza, ele disse, não, tranquilo, eu fico e depois eu subo. Depois só vou cortar até a metade ali e depois você corta a outra metade. Porque o galpão lá eu acho que tinha na faixa de uns 20 a 30 metros, eu acho, de largura, não, largura não, de distância, né? E beleza. Fui cortando a estrutura, pum, pegando aqui a lixadeira e tuf, cortando, né? Derrubando o ferro lá de cima e algo em choque, meu amigo. Sem cinto, viu? Sem cinto. Que aí o patrão disse que esqueceu de levar, né? Foi um dia lá, né? Nesse dia que a gente começou a cortar, ele foi lá. Aí disse assim, eita, poxa, eu esqueci de trazer os cintos. Aí ele disse, ó, vocês vão cortando aí, mas corta com cuidado. Tá, não sei o que. Foi só ele avisar, irmão. Foi só avisar. Quando chegou na metade, eu disse, ó, vou cortar só mais um aqui e depois tu sobe. Vou cortar só mais um e depois tu sobe pra terminar o resto. Irmão, na hora que eu cortei, né? Aí terminei o primeiro, né? Aí eu digo, ó, vou pro próximo, empurra aí. Meu irmão, quando ele empurrou, ele não viu abaixo. Tinha uma baixa no piso assim, ó. Um andame pequeno. Se fosse um andame grande, eu acho que ele não tinha virado, não. Tinha não. Se fosse um de 2 metros, normal, não tinha virado, não. Mas como um andame é de 1 metro, irmão, eu caí de cima de 10 metros, irmão. Na hora que ele virou, eu só olhei aqui, ó. Vi o andame virando, irmão, de lado. Só esperei a queda. Tem que devagar, devagar, devagar o que, meu? Já tava perto do chão. Buf, eu quase quebrei a coluna por nessa queda. Até hoje eu sinto umas dorzinhas na coluna, por conta dessa queda que eu tive. Então o que é que eu quero dizer é, se Deus lhe deu a possibilidade de você estar em pé, independente dos seus acidentes, independente do que você passou, se você está em pé ainda, irmão, lute, irmão. Vá buscar o que você precisa. Porque eu já fui alguém que teve dinheiro, eu já fui alguém que teve muita coisa, entendeu? Eu sei a capacidade que eu sei de onde eu quero chegar. E eu vou chegar de novo, irmão, independente se alguém desacredita ou não, entendeu? Se alguém chegar, botar o dedo na minha cara e dizer que eu não vou conseguir, eu vou conseguir nessa puxa e vou chegar, irmão, entendeu? Então é isso que eu digo. Força e determinação, disciplina. Primeiramente fé em Deus, né? Porque sem Deus a gente não consegue alcançar os objetivos, porque a gente traça um plano, mas é Ele que dá as ferramentas pra gente chegar lá. Então, irmão, a reflexão de hoje é essa. O vídeo de hoje é esse e, né, quero agradecer aqui, né, mais uma vez, por estar aqui de novo gravando mais um vídeo. Por força de vontade, né, minha, e primeiramente Deus, que se não fosse Deus que me desse essa força, né, eu não estaria aqui. E a longo prazo, irmão, vocês vão perceber que eu vou chegar muito longe, pai. A longo prazo eu sempre ganho. A longo prazo eu sempre ganho. Não tem essa de, ele tá caído, ele não vai se levantar mais. Olha onde eu tô, irmão, olha onde eu tava. Quando eu cheguei do hospital aqui, irmão, eu nem me levantava, pô. Eu ficava aqui, ó, deitado numa cama, pra tomar banho. Tinha que ser minha mãe pra dar banho em mim. E olha onde eu tô, irmão. Lutando todo dia, irmão, me levantando, trabalhando. Não tem ninguém que vai botar o dedo na minha cara e dizer que eu não vou conseguir, não, pô. Não tem ninguém. Eu vou conseguir alcançar os objetivos que eu tô planejando aí e já era. Entendeu? Então, pô, você que tá aí. Eu tô cansado, eu tô desanimado. Eu não consigo me levantar pra treinar, eu não consigo me levantar pra estudar, eu não consigo me levantar pra trabalhar. Irmão, ajoelhe seu joelho, né? Coloque seu joelho no chão e faça uma oração a Deus. Peça força, peça persistência, peça resiliência, peça coragem. E aí ele vai lhe dar a oportunidade de você ter todas essas coisas, irmão. Porque Deus, ele não dá nada de mão beijada pra você não, irmão. Se você acha que Deus, você pedir alguma coisa a Deus, ele vai dar na sua mão, ele vai dizer, ó, toma aqui, filho. Ele não vai dar não, irmão. Ele vai lhe dar as possibilidades, as ferramentas para você ir atrás, você buscar. A oportunidade ele dá. Entendeu? Então basta você agarrar as oportunidades que chegam para você. Entendeu? Hoje eu tô aqui, irmão. Hoje eu tô me resolvendo de novo. Hoje eu tô chegando a uma conclusão aqui, né? De que graças a Deus eu tô conseguindo me levantar. Aos poucos, aos poucos. Mas eu tô conseguindo me levantar de novo. Já resolvi umas questões, né? Que, como eu falei, demorou quase um ano para me resolver, pô. Só porque eu mudei minha mentalidade. Né? Então aí a gente vai pegando esse resultado e vai vendo que realmente o que precisava era mudar aqui, para depois mudar o lado de fora. Então a gente vai vendo isso e vai levando para a vida, né? Então daqui, vamos supor, eu vou botar aqui 5 anos, irmão. 5 anos só eu preciso. Só isso. Eu acho que até menos. Se depender de Deus, se Ele quiser, eu acho que até menos eu consigo mudar essa história da minha vida, irmão. Entendeu? Porque dessa queda que eu levei e crescer novamente, até melhor, né? Deus tem uma palavra que fala sobre
sobre se levantar novamente, né? Porque ele fala que tudo que a gente perdeu, né? Deus nos dará em dobro. Eu esqueci aqui qual é o versículo, mas ele fala basicamente isso. Que tudo que a gente perdeu, ele nos dará em dobro na nossa vida. Se a gente guardar a palavra dele, né? E fazer de acordo com a palavra. E é isso que eu tô fazendo, irmão. Depois que eu comecei a fazer isso aí, a situação, ó, começou, ó, degrau por degrau subir, irmão. Então seja forte, seja resiliente, seja constante. E não pare de lutar. Não desista, não desanime. Pois algumas coisas na vida são como um teste para ver se você aguenta. Entendeu? Para ver se realmente você quer aquilo mesmo. Para ver se realmente Deus diz assim, eu vou testar ele, né? Eu vou testar ele aqui para ver se realmente ele quer isso mesmo. Vou deixar ele alguns dias aí, né? Sem parado para ver se ele ainda vai continuar me buscando, né? Se ele vai continuar com essa persistência que ele tá tendo. Ele faz assim alguns testes para ver se você realmente quer isso mesmo. Pô, eu acho que não vou falar isso nesse vídeo agora, mas no próximo vídeo eu vou contar sobre os investimentos que eu fiz, né, há algum tempo aqui, né, que eu acabei tendo uma experiência, né, sobre vendas, né, sobre investimentos, e vou contar isso pra vocês também, né, porque aí vocês aprendem também. Então, é isso, né, rapaziada. Então, espero que vocês aprendam um pouco com essa minha vivência que eu tive, né, nesse tempo. E depois eu vou trazer outro vídeo aí, né. Tô estudando algumas coisas aí pra justamente trazer, né, pra vocês aí, esses vídeos. Eu não tô dando aula não, pô. Eu tô simplesmente, né, contando o que eu tô fazendo. Eu não tô dando aula, não vou vender curso, entendeu? Não quero fazer isso, né? Eu só tô construindo aqui é, uma coisa que vai ficar, né, ao longo de gerações aí pra vocês, entendeu? De alguém que tinha dinheiro, né? De alguém que tinha muita coisa, né? Que eu nem contei nem 10% do que eu já passei na vida. Mas eu contei aqui a partir do ano de 2024, né? Que eu tinha deu uma crescida muito boa. Até, né? Até agora, de 2026. Então, pô, isso vai ficar aí para gerações, né? De um cara que tinha muita coisa, que tinha uma vida instável, né? Com a sua esposa e acabou caindo, mas não desistiu, independente das situações. Né? E acabou crescendo novamente. Porque eu vou trazer isso pra vocês depois, mano. Eu vou trazer. Pode ter certeza disso. Isso aqui que eu tô falando, irmão, eu vou fazer. Independente da situação. Não tem nada que possa impedir. A não ser Deus, né? Se for da vontade dele, eu vou fazer. Se Deus quiser, né? Eu vou fazer. Se Deus quiser, eu vou chegar lá. Né? Que na palavra mesmo não tem falando que a gente deve fazer planos, porém, né, a gente tem que falar se Deus quiser. Porque se a gente faz planos para si próprio, a gente tá, né, cometendo aí um, meu nome, a gente tá cometendo ali um ato, né, de ego, né? Tem um ego muito alto para si próprio. Então a gente não pode fazer isso, né? Tem que ir de acordo ali com a palavra. Então beleza, esse foi o vídeo, rapaziada. E espero que tenham aprendido alguma coisa. E esse é só o começo da jornada.